Aprendizagem acelerada. Aprenda mais rápido através da memorização, educação multilingüe e curiosidade. Por Corey Hansen. Narrado por Kleber Lucas. Capítulo 1. Memorizando. Quando você precisa de algo no momento, é ótimo manter um backup em um segundo local. Se você mantiver as chaves do carro duplicadas ou guardar os óculos de sol em uma gaveta perto da porta da frente e não apenas no bolso da bolsa ou da jaqueta, é muito mais provável que você os tenha rapidamente quando precisar. O mesmo vale para memorizar as coisas que você precisa lembrar. Se você quiser se lembrar de algo mais facilmente, poderá construir essa memória e armazenar duplicatas das informações em vários locais do sistema de armazenamento do seu cérebro. Aprender, revisar e praticar novas informações através de múltiplos sentidos faz exatamente isso. Você obtém o armazenamento de informações em várias áreas do cérebro e se beneficia da construção mais rápida da memória e do acesso às informações quando desejar. O uso de múltiplos sentidos é uma maneira poderosa e agradável de criar circuitos de memória fortes em menos tempo e manter as informações seguras na memória de longo prazo. Aqui está como isso funciona. As redes de memória são construídas por ativação cerebral. Para transformar informações em memória, elas devem ser assimiladas em redes neurais. Isso ocorre pelo processamento ativo, ativações repetidas nas sinapses. Cada vez que a informação ou experiência é encontrada, as ativações repetidas sinalizam a construção de conexões maiores e mais fortes entre os neurônios que mantêm a memória. Quando novas informações entram pela primeira vez, por exemplo, através de coisas que você ouve, vê, toca, visualiza, cheira, prova, imagina, movimentos, etc., elas são mantidas na memória de curto prazo por menos de 1 minuto. Para converter em memória de longo prazo, deve haver ativações repetidas do circuito de memória temporária, que a princípio possui apenas neurônios fracamente conectados. A ativação repetida, uso desse circuito, promove o que é chamado de resposta neuroplástica. Essa neuroplasticidade ativada por estímulo transforma os modelos de curto prazo fracamente vinculados em circuitos de memória de longo prazo, fortemente conectados, eficientes, duráveis e facilmente recuperáveis. Quanto mais sentidos, melhor. Cada tipo de memória sensorial é armazenada no lobo que recebe a entrada desse sistema sensorial especializado. O aprendizado multissensorial estimula 2 ou mais sistemas de memória em regiões sensoriais separadas do armazenamento cerebral. A memória visual é armazenada na parte posterior do cérebro, lobos occipitais. A memória auditiva do que é ouvido é armazenado nas regiões laterais, lobos temporais. As memórias de experiências tocantes são armazenadas à esquerda e à direita do centro, lobos parietais, e memória de movimento nas regiões posteriores inferiores, como o cerebelo. Com várias entradas sensoriais da informação, por exemplo, tocar, ver, mover, ouvir ou visualizar, etc., várias regiões do cérebro armazenam informações sobre as informações que estão sendo aprendidas ou as habilidades que estão sendo praticadas. Vemos na neuroimagem como as múltiplas regiões que armazenam diferentes experiências sensoriais da mesma informação se conectam através da comunicação de redes. Como cada sentido possui uma área de armazenamento separada no cérebro, a memória multissensorial é mais fácil de conectar, armazenar e lembrar. Quando um é ativado, por exemplo, recordação do que foi visto, os outros, o que foi ouvido, sentido e visualizado,
são quase imediatamente coativados. Lembrando de uma das maneiras pelas quais as informações foram experimentadas, as outras partes da memória entrarão em linha e estarão disponíveis para a recuperação. O poder da memória multissensorial pode ser examinado através das lentes da pesquisa em neurociência. Você pode ter ouvido pessoas dizerem que, se um sentido é perdido, os outros ficam mais fortes. Isso pode ou não ser verdadeiro para todos os sentidos. Mas aqui está um experimento no qual uma parte do cérebro ficou mais forte quando um sentido foi perdido. O centro de resposta visual no cérebro, o córtex occipital, geralmente é ativado apenas por informações sensoriais visuais. Os indivíduos foram vendados por 5 dias e não receberam nenhuma informação visual ou luminosa em seus cérebros. Inicialmente, houve uma grande queda de atividade na resposta visual dos córtex occipital. Eles receberam intenso estudo e prática de leitura por toque, usando Braille. Após os 5 dias de prática em Braille, seus córtex visual occipital mostraram atividade neural em novos circuitos que foram construídos e eram bastante semelhantes aos encontrados em pessoas cegas desde o nascimento. O uso do toque aumentou a memória armazenada na parte sensorial toque e na resposta visual do cérebro. Mais sentidos, mais armazenamento, recuperação mais fácil. Cimente novas memórias com mais eficiência e acelere o acesso delas para lembrar, recuperar as informações quando experimentar, praticar ou revisar através de múltiplos sentidos. Com o ato de tocar, ver, mover, ouvir ou visualizar, várias regiões do cérebro mantêm as informações para uma memorização mais rápida, mas também permitem maior eficiência na recuperação da memória. Cada nova abordagem sensorial à informação cria mais circuitos cerebrais interconectados. Essas redes de células cerebrais são as estradas que ligam várias partes do cérebro. Assim como o fluxo de tráfego em uma cidade movimentada, quanto mais caminhos alternativos houver para se conectar a uma memória, mais eficientemente o tráfego fluirá e mais rápida e facilmente essa memória será recuperada quando necessário. Quando uma sugestão sensorial chega para recuperar uma memória, o aumento do número de conexões sinápticas gera uma recuperação mais poderosa. Lembrar de uma sugestão sensorial ativará as outras. Por exemplo, se você processar informações sobre como as ondas sonoras funcionam através da leitura, visualização e toque em objeto em vibração, você terá pelo menos 3 caixas de armazenamento cerebral com esse conhecimento. Não importa qual deles vem à mente quando você está tentando lembrar fatos sobre ondas sonoras. Quando você recorda alguém, como a sensação das vibrações, as informações relacionadas sobre o que você ouviu, leu ou visualizou aparecerão na sua recordação. Use-o para que você não o perca. Use a audição, visão e movimento ou toque para aumentar sua memória das coisas que você precisa lembrar para os testes. Digamos, em uma apresentação ou execute as etapas de um procedimento. Aqui estão alguns exemplos que você pode adaptar para o que você precisa lembrar. Visualizar. Se você exagerar as informações em uma visualização exagerada, o soco ou humor emocional extra intensificará a memória. Exemplo: quando foram mostrados aos sujeitos videoclipes de mãos tocando objetos variados, os exames cerebrais revelaram a ativação não apenas do córtex visual, mas também das regiões neurais de uma região distante do cérebro, normalmente ativadas quando o cérebro direciona o toque real. Músicas e rimas aumentam a memória. Da maneira que você achou mais fácil recuperar as letras de uma música do que memorizar um poema,
você aumentará o armazenamento de memória quando colocar as informações em uma música familiar ou transformá-las em uma rima. Quando os gestos fazem parte dessa memória sonora, os movimentos adicionam um terceiro armário de armazenamento, para que as informações aumentem ainda mais o acesso à memória. Ouvindo o que você lê. Da próxima vez que precisar ler e se lembrar de algo, adicione as informações sensoriais auditivas, lendo-as em voz baixa. Seu cérebro agora receberá as informações através dos dois sistemas sensoriais, visão e audição. É mais provável que você lembre o que leu devido às áreas duplicadas de armazenamento. Toque e movimento. Os movimentos adicionam um componente multidimensional à memória e são especialmente úteis para lembrar ideias ou conceitos. Um exemplo é os alunos que aprendem sobre o movimento planetário girarem fisicamente em torno de uma bola no chão, imitando um planeta girando em torno do Sol. Então, eles adicionarão rotação em círculos enquanto andavam em suas órbitas, representando a rotação do planeta em seu eixo. Outro exemplo de aprendizado multissensorial é sobre o tópico eletricidade. Ajuda os alunos a entender o conceito de elétrons na eletricidade quando fazem mais do que ler sobre ele. Depois de lerem sobre a relação dos elétrons com o núcleo de um átomo, eles podem visualizar um elétron orbitando o núcleo de um átomo, imitar o zumbido de eletricidade à medida que passa a sentir o formigamento associado à carga negativa do elétron, esfregando um balão contra os seus braços e sentindo seus cabelos se moverem. As múltiplas vias cerebrais estimuladas transportarão as novas informações para vários bancos de memória de longo prazo para facilitar a retirada futura. Portanto, torne a memorização e a compreensão mais rápidas, mais eficientes e mais agradáveis com o processamento multissensorial. A construção da memória será acelerada e você terá melhor acesso para recuperar as informações do teste ou tarefa para as quais foram aprendidas. Uma recompensa ainda maior é o acesso aprimorado às informações além do teste ou tarefa a ser usado para novos aplicativos, novos problemas ou inovações criativas. Bônus muito bons de criar memórias mais poderosas da maneira multissensorial. Capítulo 2. Por que correr mais rápido acelera o aprendizado no cerebelo? Correr a uma velocidade mais rápida melhora o aprendizado no cerebelo através de fibras musgosas. Velocidades mais rápidas de corrida na esteira aumentam o aprendizado associativo no cerebelo de ratos, de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores do Champalimaud Center for the Unknown. Este artigo, a atividade locomotora, modula a aprendizagem associativa no cerebelo de rato. Foi publicado em 16 de abril na revista Nature Neuroscience. O cerebelo é importante para aprender movimentos hábeis. Ele calibra os movimentos diante de um ambiente em mudança para coordená-los de uma maneira muito precisa, disse a autora principal, Megan Carey, em comunicado. Carey é a principal pesquisadora e líder de grupo do Programa de Neurociências do Centro Champalimaud para o Desconhecido em Lisboa, Portugal. O principal argumento desse estudo é que, quanto mais rápido os ratos corriam em uma esteira, mais rápido e melhor o cerebelo aprendia uma tarefa associativa chamada retardar o condicionamento dos olhos. Os autores escrevem o método de suas pesquisas mais recentes. Aqui investigamos os efeitos do estado comportamental e especificamente da atividade locomotora no atraso do condicionamento dos piscar dos olhos, uma forma de aprendizado associativo dependente do cerebelo. Em um atraso no condicionamento dos olhos piscantes, os animais aprendem a fechar os olhos em resposta a um estímulo condicionado inicialmente neutro, CS,
que é preditivo de maneira confiável de um estímulo aversivo não condicionado, US, como uma lufada de ar para os olhos. Para entender melhor as mudanças celulares que acompanham o aprendizado no cerebelo, Carey e colegas desenvolveram uma tarefa de aprendizado condicionada, ensinando ratos a piscarem os olhos em resposta a um flash de luz que foi acoplado a uma lufada de ar, enquanto corria a várias velocidades em uma esteira. O condicionamento dos links oculares é uma maneira comum de testar a velocidade e a eficácia do aprendizado associativo no cerebelo. Os ratos deste estudo, que tiveram suas esteiras ajustadas a uma velocidade mais rápida, aprenderam a associar o flash de luz, que normalmente não faz os ratos piscarem, com uma lufada de ar mais rapidamente. Portanto, mesmo que não houvesse um sopro de ar para acompanhar um flash de luz, esses ratos piscavam automaticamente. Por outro lado, demorou muito mais tempo para que o condicionamento retardado dos olhos piscantes fosse codificado no cerebelo de ratos cujas esteiras foram colocadas em velocidades mais lentas. Em uma declaração, a primeira autora deste estudo, Katrina Albergaria, resumiu: "Nossa principal descoberta foi que poderíamos fazer com que os ratos aprendessem melhor fazendo-os correr mais rápido. Notavelmente, os pesquisadores também descobriram que o desempenho subsequente de piscar de olhos se beneficiava de velocidades de corrida mais rápidas. Os ratos tiveram um desempenho inferior quando desaceleramos a esteira, e isso aconteceu em escalas de tempo de alguns segundos", disse Albergaria. Depois de identificar um nexo de causalidade entre a velocidade de corrida e o aprendizado associativo no cerebelo, os pesquisadores ficaram curiosos para identificar onde esse aprimoramento estava ocorrendo, no pequeno cérebro. Para esta fase do estudo, a equipe de pesquisa usou a optogenética para estimular neurônios específicos que se projetam no cerebelo chamados fibras musgosas. Dentro do cerebelo, as informações sensoriais são transmitidas das fibras musgosas para as células granulares, de maneira a permitir que um único axônio das fibras musgosas influencie um grande número de células de Purkinje. Curiosamente, quando os pesquisadores estimularam as fibras musgosas usando a optogenética, eles observaram um aprendizado aprimorado em pé de igualdade com velocidades de corrida mais rápidas. Portanto, os pesquisadores especulam que encontrar maneiras de estimular diretamente a atividade das fibras musgosas pode ter os mesmos benefícios no aprendizado associativo que a corrida. Não precisa necessariamente ser locomoção. Qualquer coisa que conduza a um aumento na atividade das fibras musgosas poderia fornecer uma modulação equivalente de aprendizado, disse Albergaria. Apesar dessas descobertas inovadoras sobre o aprendizado associativo no cerebelo, os autores são rápidos em apontar que velocidade de corrida mais rápidas podem não necessariamente aumentar as velocidades de aprendizado em outras regiões do cérebro. Não sabemos se isso é verdade para outros tipos de aprendizado não cerebelares, alerta Albergaria. As velocidades de corrida mais rápidas melhoram o aprendizado no cerebelo humano? Segundo Albergaria, o cerebelo é uma estrutura bem conservada entre as espécies e existem circuitos comuns entre as espécies. Ela especula que pesquisas futuras baseadas nesses achados poderiam nos ajudar a entender melhor como a locomoção influencia o aprendizado associativo no cerebelo humano. Tendemos a pensar que, para manipular a plasticidade do cérebro, para que as pessoas aprendam mais rápido e mais devagar, precisamos usar drogas. Mas aqui, tudo o que precisávamos era controlar a velocidade com que os ratos corriam para obter uma melhoria. Seria interessante ver se isso vale para os seres humanos, para formas de aprendizado cerebelar e até para outros tipos de aprendizado, disse Carey em comunicado. Os autores concluem:
Nossos resultados sugerem que a atividade locomotora modula o condicionamento do retardo ocular por meio do aumento da ativação do caminho das fibras musgosas dentro do cerebelo. Tomados em conjunto, esses resultados fornecem evidências de um novo papel da modulação do estado comportamental na aprendizagem associativa e sugerem um mecanismo potencial através do qual o envolvimento no movimento pode melhorar a capacidade de o indivíduo aprender. Pesquisas futuras no Carey Lab tentarão responder a perguntas maiores, como por que caminhar e outros tipos de exercícios aeróbicos parecem nos ajudar a coordenar pensamentos, organizar ideias e apresentar soluções criativas. A evidência anecdotal também liga a atividade física a momentos. Por exemplo, Albert Einstein disse sobre E igual mc2. Pensei nisso enquanto andava de bicicleta. Nessa mesma linha, Manish Sagar, da Universidade de Stanford, encontrou evidências de ressonância magnética cerebral, de ressonância magnética de que a conectividade aprimorada do cerebelo aumenta a capacidade criativa. Capítulo 3. Como aprender mais rapidamente? Mais de 40 anos de pesquisa psicológica sobre aprendizado e memória nos deram 4 princípios comprovados para facilitar o aprendizado. Em um estudo recente, os pesquisadores descobriram que trazer 3 desses princípios para a sala de aula impactou fortemente o aprendizado dos alunos sobre materiais complexos de engenharia. Segundo o coautor do estudo, Dr. Richard Bariniuk, os resultados excederam as expectativas de todos. De fato, eles tiveram um efeito maior na melhoria média do que revisar currículos ou métodos de ensino. Então, quais são esses 3 princípios? São práticas repetidas na recuperação de informações no espaçamento das sessões de aprendizado e no recebimento de feedback imediato. Aqui está como esses princípios foram testados. Os alunos matriculados em um curso superior de engenharia de sinais e sistemas na Universidade Rice assistiram a palestras e fizeram trabalhos de casa, mas eles também tiveram problemas de acompanhamento a serem resolvidos, espaçados por 3 semanas de palestras. Eles receberam feedback imediato sobre os problemas de acompanhamento. Eles foram solicitados a visualizar o feedback para obter crédito pela atribuição. Isso foi feito porque as pessoas são notórias por ignorar informações de feedback que, ironicamente, são a maior fonte de informação que é poderosa o suficiente para melhorar seu desempenho. Os pesquisadores também dividiram a turma em 2 grupos. Em uma semana, metade dos alunos recebeu problemas adicionais de acompanhamento para resolver, enquanto a outra metade não. O espaçamento dos problemas fez com que os alunos recuperassem informações de palestras anteriores, e é isso que embala o aprendizado no longo prazo. Se você estiver interessado apenas em se lembrar do material para um teste no dia seguinte, e tiver certeza de que o material será testado, é possível se safar simplesmente de empinar o teste. Esse tipo de aprendizado é chamado de prática em massa. O problema com essa estratégia é que você esquecerá a maior parte do material em pouco tempo. Para um aprendizado sólido, no qual você pode confiar, a prática distribuída é muito superior. Você simplesmente espaça as suas sessões de prática ao longo do tempo e certifique-se de que suas sessões envolvam a lembrança do que aprendeu antes. O ato de recuperar material aprendido anteriormente, quando espaçado dessa maneira, afeta fortemente o desempenho do teste. Os resultados foram claros. Uma melhoria de 7% no desempenho dos testes no material para o qual
Os alunos haviam feito problemas espaçados de acompanhamento. Se isso não parecer muito, observe que isso significou alcançar uma pontuação de 76% em questões de múltipla escolha em comparação com 69%, ou seja, atingir um C em vez de um D no curso. Para tirar o máximo proveito de suas sessões de aprendizado ou ensino, adicione este quarto princípio solidamente pesquisado à mistura. A maneira mais rápida de aprender ou ensinar algo novo é mostrar como isso é análogo a algo que você ou seus alunos já sabem. Quanto mais complexo o material, mais importante é usar analogias que se baseiam em conceitos que você já entende. O problema aqui é que as analogias podem ser tão poderosas que podem enganar. Lembre-se de aprender que um átomo é como o sistema solar. Os elétrons giram em torno do núcleo, como os planetas giram em torno do Sol. O que impede de inferir que o núcleo é quente como o Sol? Resposta: nada. Além do feedback criterioso que informa quais recursos da analogia do sistema solar devem ser importados para o seu novo conhecimento sobre átomos e quais não devem ser importados. Capítulo 4. Curiosidade. A capacidade de aprender mais rápido que os outros é uma vantagem competitiva. Prosperar em um mundo incerto e complexo não depende das habilidades que sua equipe possui, mas daqueles que elas podem adquirir. O aprendizado é uma força para a mudança, mas como seus funcionários podem desenvolver uma mentalidade de aprendizado? A resposta é simples e complexa. As organizações devem recuperar o poder da curiosidade. Simples, porque curiosidade é algo ligado ao nosso DNA. Complicado, porque nossa abordagem de aprendizado está quebrada. Continuamos ensinando as crianças a pensar como máquinas, e máquinas para pensar como adultos. Durante anos, os cientistas tentaram reproduzir a mente errada de um adulto. Ensinar máquinas a derrotar o mestre do xadrez é fácil, mas as máquinas não conseguem pensar como uma criança de 4 anos. O pai da ciência da computação e da inteligência artificial estava envolvido em algo nos anos 50. Em vez de tentar produzir um programa para simular a mente adulta, por que não tentar produzir um programa que simule a criança? Alan Turing. Levamos 60 anos para finalmente reunir cientistas da computação e psicólogos do desenvolvimento para decifrar a fórmula da curiosidade. O segredo do aprendizado está no jardim de infância, não no cérebro adulto. A curiosidade é a mãe da aprendizagem. Todos nascemos curiosos, mas paramos de explorar, aprender e descobrir à medida que crescemos. Agradeça ao sistema educacional por nos tornar vulneráveis à automação. As escolas prepararam as crianças para passarem em um teste em vez de nutrir uma mente de aprendizado. Valorizamos o conhecimento, não a experiência de aprender. Como Andreas Schleicher disse, os tipos de coisas fáceis de ensinar e talvez fáceis de testar são exatamente os tipos de coisas fáceis de digitalizar e automatizar. O cientista de dados Gaiman está em uma missão para mudar a maneira como ensinamos as crianças. Ele acredita que estamos nos preparando para o futuro do trabalho totalmente errado. Devemos parar de ensinar as crianças a pensar como robôs. É fácil aprender e testar matemática. Os robôs também são muito bons nisso. No entanto, as crianças mais novas podem imaginar, criar, questionar e colocar de maneiras que as máquinas ainda não podem. Sanjay Sharma, vice-presidente de aprendizado aberto do MIT, acha que nossa abordagem de aprendizado é antiga.
educamos as pessoas da mesma maneira que treinamos trabalhadores para usar máquinas na Revolução Industrial. A coisa mais importante em aprender por curiosidade, precisamos construir o hábito de aprendizado contínuo. E, mais importante, melhor aprendizado. O aprendizado precisa se tornar a nova ciência do foguete. Sanjay Sharma, MIT. O futuro da educação exige mudar o foco dos testes acadêmicos orientados a conteúdo para medir habilidades, mentalidades e competências adaptativas, incluindo empatia e criatividade. Schleicher acredita que, para mudar o que valorizamos, devemos primeiro mudar o que medimos. Nos últimos anos, escolas e testes globais, como o PISA, estão se concentrando mais na solução de problemas, colaboração e competências globais, como mente aberta e autoconsciência. O futuro parece promissor. Há um foco maior no desenvolvimento de pensamento criativo e curiosidade. Cérebros de crianças guardam o segredo da aprendizagem. As crianças de 4 anos podem aprender coisas que nem as máquinas mais inteligentes podem. Empatia para iniciantes. Em um estudo, crianças de 1 ano de idade entraram no laboratório e foram presenteadas com 2 tigelas, uma com brócolis e outra com bolachas Goldfish. Os pesquisadores experimentaram os 2 alimentos, mostraram aversão ao peixe dourado e apreço pelo brócolis. Quando pediram às crianças que lhes entregassem alguns doces, as crianças passaram os brócolis, apesar de preferirem os biscoitos. O resultado do mesmo experimento realizado com adultos foi surpreendentemente diferente. Os adultos sempre passavam o Goldfish. Eles assumiram que todo mundo gosta deles. Como Alison Gopnik, a autora do estudo, explica, as crianças são mais suscetíveis de entender outras pessoas. Os adultos tendem a se comportar no piloto automático. As crianças mais jovens prestam mais atenção porque são curiosas. Empatia, flexibilidade e generalização são algo que crianças de 1 ano de idade podem fazer, mas as IAs não. O cérebro de uma criança é continuamente estimulado e desafiado. A curiosidade gera dopamina, desencadeando o aprendizado que ocorre. Desenvolver uma mentalidade de aprendizado. Ao contrário dos adultos, o processo de aprendizagem infantil é motivado pela curiosidade. Tudo que sua organização precisa saber sobre aprendizado. Você pode pedir emprestado a crianças do jardim de infância. 1. Jogue para aprender, aprender a jogar. Existe uma conexão crítica entre o bem-estar dos alunos, o sentimento de pertencimento e o desempenho acadêmico. Para crianças pequenas, o aprendizado não está vinculado a nenhuma recompensa, como realizar um teste. A curiosidade é um modo de vida. Brincar e aprender são 2 lados da mesma moeda. Não é um fardo imposto por outros, mas um desejo inato. Se você se sentir bem, aprende melhor. As organizações devem enfatizar o desenvolvimento de habilidades sociais em vez de promover altos resultados. Maior autoconsciência, criatividade, colaboração e comunicação são vitais para o desenvolvimento de uma mentalidade de aprendizado. 2. Aprender torna o tempo mais lento. O tempo parece acelerar à medida que envelhecemos, mas diminui a velocidade quando enfrentamos novas experiências ou visitamos novos lugares. Quanto mais informações nossas mentes processam, mais lento o tempo parece passar. Essa é uma das leis do tempo psicológico, como Bob Clagett descreve em seu livro Making Time. Nossa percepção do tempo
é causada pela relação entre nossa experiência do tempo e a quantidade de informações que nossas mentes absorvem. O mundo é um lugar fascinante, cheio de novas percepções, experiências e pensamentos. As crianças sabem disso. É por isso que eles são curiosos. Quando você está ocupado explorando o mundo, o tempo diminui. 3. Aprender requer esvaziar sua mente. Quando peço para um adulto de uma de minhas oficinas desenhar, eles ficam paralisados. Eu não sei desenhar. Quando pergunto a uma criança, elas imediatamente começam a desenhar. Não é que as crianças saibam desenhar. Elas não pensam em termos de certo ou errado. A curiosidade mantém nossa mente sedenta por mais experiências. Para aprender algo novo é necessário esvaziar a mente. O que você sabe é um obstáculo para incorporar novas ideias. A mente não consegue prender a atenção por mais de 10 minutos. Sua memória de curto prazo fica cheia rapidamente. Os neurocientistas recomendam fazer intervalos regulares. O cérebro precisa criar conexões necessárias para lembrar informações. 4. O aprendizado ativo acontece no mundo real. Novas situações expandem nossa consciência. Estar em um escritório limita nossa curiosidade. No famoso experimento do Marshmallow Challenge, os educadores de infância constroem torres mais altas do que os alunos das escolas de administração. O motivo? Eles planejam e criam ao mesmo tempo. Os adultos projetam primeiro e só então começam a tocar nos materiais. Os psicólogos chamam isso de aprendizado ativo, a capacidade de sair para o mundo e experimentar. Em vez de coletar dados de outras pessoas, as crianças aprendem com a interação direta. As crianças não observam o mundo, elas o experimentam. Ao experimentar, vendo, tocando, eles obtêm dados para resolver seus problemas. 5. Aprendizagem social. O poder da colaboração. Aprendemos mais rápido e melhor trabalhando com outras pessoas do que por nossa conta. As crianças são aprendizes sociais. Elas não aprendem isoladamente. Eles estão interagindo continuamente com outras crianças, professores e pais. Como Alison Gopnik explica aqui, as crianças usam a teoria da mente para decidir se é como aprender com os outros. Eles tentam entender o que está acontecendo na mente de outras pessoas. As crianças pequenas observam o comportamento dos outros e tentam inferir se as pessoas estão tentando ensiná-las a executar uma tarefa específica ou não. As máquinas ainda não estão lá para entender a teoria básica da mente, muito menos usar essas interferências. A curiosidade é a meta-habilidade mais crítica para prosperar em um mundo em rápida mudança. O sucesso da sua organização depende de reaprender a aprender. O segredo está no jardim de infância. Em vez de tentar fazer as crianças pensarem como adultos, treine sua equipe para pensar mais como crianças. Capítulo 5. Cérebros bilíngues. Melhor atenção e cognição em crianças que crescem em ambientes bilíngues chamaram a atenção dos cientistas. Um presente que os pais podem dar às crianças que o dinheiro não pode comprar. Estudos recentes de crianças que cresceram em ambientes bilíngues revelam vantagens sobre crianças de um idioma, incluindo maior foco e cognição atentos. Os resultados estão relacionados às redes de atividade cerebral do córtex pré-frontal, que direcionam os mais altos níveis de pensamento e consciência. Comparadas aos monolíngues, as crianças bilíngues estudadas, que tiveram 5 a 10 anos de exposição bilíngue,
obtiveram médias mais altas de desempenho cognitivo nos testes e tiveram maior foco de atenção, resistência à distração, tomada de decisão, julgamento e capacidade de resposta ao feedback. A neuroimagem correlacionada, fMRI, dessas crianças revelou maior atividade nas redes do córtex pré-frontal, direcionando essas e outras funções executivas. Esse aumento da ativação da função executiva no cérebro de crianças em ambientes bilíngues vai além da tradução, da ingestão e produção de idiomas. As poderosas implicações da nova pesquisa são sobre a inteligência aprimorada pelo crescimento bilíngue. O CEO do Brain é um boomer atrasado. As redes que parecem mais ativas no cérebro de crianças bilíngues fazem parte das redes de CEOs do cérebro, chamadas funções executivas. Trata-se de uma constelação de habilidades cognitivas que apoiam o comportamento orientado a objetivos, incluindo o direcionamento do foco, atenção, priorização, planejamento, automonitoramento, controle inibitório, julgamento, memória de trabalho, manutenção e manipulação de informações e análise. Não é durante os primeiros meses ou mesmo anos de vida que o cérebro passa por suas maiores mudanças no que diz respeito à cognição. Essas redes neurais de funções executivas são as últimas regiões do cérebro a amadurecer, como reconhecidas pela poda de circuitos não utilizados e pela mielinização das redes mais ativas que, à medida que se tornam mais fortes e eficientes. Funções executivas como foco atencioso seletivo e capacidade de bloquear a distração são tipicamente minimamente desenvolvidas na infância. Essas funções gradualmente se tornam mais fortes ao longo dos anos de maturação do córtex pré-frontal em meados dos anos 20. É com relação a essas funções executivas que a pesquisa sobre o cérebro bilíngue é particularmente empolgante. O que está acontecendo no cérebro em configurações bilíngues? Esse aspecto da pesquisa bilíngue se concentrou na educação bilíngue com um idioma falado em casa e não o mesmo que o idioma dominante do país. As interpretações de pesquisadores como Ellen Bialystok, que compararam respostas de crianças de 6 anos de lares bilíngues e monolíngues, sugerem que o cérebro bilíngue está altamente envolvido no desafio cognitivo de avaliar entre os dois sistemas de linguagem concorrentes. Isso requer atenção da função executiva, selecionando e concentrando-se no idioma que está sendo usado, inibindo intencionalmente a atividade do sistema de idiomas concorrente. Quando os cérebros bilíngues avaliam o idioma, as redes de controle e armazenamento de ambos os idiomas estão ativas e disponíveis. Esse processamento contínuo, que parece instantâneo, não é reflexivo ou inconsciente. Exige foco deliberado da atenção em informações específicas e retenção de foco das informações distraídas simultâneas para analisar o idioma que está sendo usado. Seus cérebros precisam avaliar e determinar não apenas o significado das palavras, mas também quais padrões de estrutura e gramática das frases se aplicam e reconhecem as nuances da pronúncia exclusiva da linguagem em foco. Bialystok descreve essa atividade maciça como exercitar as funções executivas no início dos bilíngues no trabalho para decifrar esses múltiplos códigos em cada idioma. Essas redes de controle fazem escolhas, como quais circuitos de armazenamento de memória são os corretos para o idioma a serem ativados, dos quais é possível selecionar a palavra, sintaxe e pronúncias corretas. As escolhas são exigentes para um CEO,
que possa direcionar simultaneamente para onde novas entradas contínuas são enviadas para avaliação bem-sucedida e ativar os bancos de armazenamento de idiomas corretos para usar como resposta. Essas funções executivas coordenam simultaneamente a avaliação do conteúdo das mensagens e direcionam a resposta a essas informações. Implicações para iniciantes mais brilhantes. Esta pesquisa recebida apoia o incentivo aos pais para manter o uso de sua língua nativa em casa, mas, com muita frequência, pressões sociais e crenças erradas geralmente limitam as crianças que se beneficiam do reforço bilíngue do cérebro. Um problema é que os pais se preocupam que a exposição a um idioma seja menos confusa para as crianças. Quando lecionei na 5ª série em uma escola em que a maior parte do idioma principal dos alunos era o espanhol, lembro-me de pais imigrantes recentemente me dizendo que, apesar de estarem apenas aprendendo inglês, tentavam apenas falar inglês em casa com seus filhos. Eles achavam que isso ajudaria seus filhos a aprender inglês com mais êxito e acreditavam que a exposição a 2 idiomas seria confusa e dificultaria a transição para suas novas escolas. Outra questão que limitou as experiências bilíngues foi o desejo das crianças de se encaixar. À medida que a fluência em inglês dos meus alunos melhorava, às vezes os pais lhes pediam que traduzissem do inglês para o espanhol durante conferências ou reuniões escolares. Quando fizeram como durante De Volta à Noite na Escola, muitos ficaram claramente envergonhados por seus pais não falarem inglês e até tentaram evitar que colegas de classe os ouvissem falar espanhol com seus pais. Quando eu perguntava a eles sobre sua relutância, alguns me diziam que isso fazia seus pais parecerem ignorantes quando não falavam inglês. Minha insistência dos pais em manter a experiência bilíngue, falando espanhol com os filhos em casa, foi assim resistida quando as crianças começaram a desenvolver esse preconceito contra sua língua nativa. A outra intervenção é repousar a sua suposição equivocada de que o cérebro tem limitações que são sobrecarregadas pela exposição à linguagem dos duelos. Quanto mais aprendemos sobre neuroplasticidade, mais parece que o inverso é verdadeiro. As experiências com novos domínios de desafio, em geral, parecem fortalecer as funções executivas e a cognição do cérebro. Isso é evidente na neuroimagem e no desempenho nos testes cognitivos. Compreensão de leitura e sucesso na aprendizagem de novos idiomas subsequentes. Novos desafios que incluem o uso de julgamento, análise, dedução, tradução, priorização, foco na atenção, controle inibitório, gratificação atrasada e busca de metas de longo prazo estão associados ao aumento do número, força e eficiência das redes de funções executivas. Assim como nossos músculos se fortalecem com exercícios físicos, os cérebros em desenvolvimento de crianças em ambientes bilíngues parecem construir força, velocidade e eficiência em suas redes de funções executivas. Esse é o fenômeno dos neurônios que disparam juntos, que, em resposta às ativações elétricas das mensagens que passam por elas quando usadas, as redes de funções executivas desenvolvem conexões mais fortes. Dendritos, sinapses e axônios mielinizados. Por enquanto, parece que quando as famílias têm outro idioma que pode ser falado em casa, onde as crianças estão sendo criadas, pode ser uma oportunidade para enriquecer suas habilidades de linguagem e também fornecer um impulso cognitivo para as mais altas redes cerebrais de funções executivas. As implicações da pesquisa bilíngue
levantam considerações sobre quais outras exposições precoces, antes e durante os anos escolares, podem ser projetadas para promover essas ativações da função executiva em todas as crianças. Quais são as implicações na introdução de segundas línguas para crianças pequenas de lares monolíngues? Talvez avós, babás, amizades com famílias que falam outro idioma possam passar algum tempo com as crianças ou os pais possam participar de aulas de idiomas pais-filhos, adequadas para jovens, como aprender e cantar músicas com movimentos em outro idioma. O benefício bilíngue da cognição também funciona em crianças mais velhas e adultos que aprendem o segundo idioma ao ponto de fluência? Capítulo 6. Vantagens cognitivas da educação por imersão na segunda língua. O sucesso linguístico e educacional do ensino de imersão na segunda língua está agora bem estabelecido. O que ficou menos claro até recentemente foi se as crianças que frequentam programas de imersão apresentam o mesmo tipo de vantagens em habilidades cognitivas, como consciência metalinguística e controle executivo, do que crianças que são bilíngues. A consciência metalinguística é nosso conhecimento explícito de diferentes aspectos da linguagem, sons, palavras, sintaxe, etc. E, quando necessário, nossa capacidade de falar sobre essas propriedades. É crucial no desenvolvimento da alfabetização, por exemplo. Quanto ao controle executivo, também conhecido como função executiva, é um conjunto de processos cognitivos complexos que incluem atenção, inibição, monitoramento, seleção, planejamento e assim por diante. Controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva são 3 aspectos principais do controle executivo. Em um estudo recente, a professora da Universidade de York, Ellen Bialystok, e suas colegas Kathleen Patz e Sylvan Moreno estudaram o desenvolvimento da consciência metalinguística em crianças que se tornaram bilíngues em um programa de educação em imersão. Eles deram tarefas diferentes para crianças de língua inglesa da 2ª e 5ª série em um programa de imersão em francês e compararam seus resultados com os de crianças em um programa regular de inglês. As tarefas envolviam consciência morfológica, adicionando formas morfológicas corretas às palavras sem sentido, consciência sintática, fazendo julgamentos gramaticais, e fluência verbal, gerando palavras que pertencem a uma categoria semântica ou que começam com uma letra inicial. Essas 3 tarefas diferiam em sua necessidade de controle executivo, do menor na primeira tarefa ao máximo na terceira. Os pesquisadores descobriram que as vantagens metalinguísticas relatadas em estudos com bilíngues iniciais surgiram gradualmente nessas crianças imersas, com tarefas que exigem menos controle executivo, dando resultados positivos mais cedo do que tarefas que exigem mais controle executivo. Assim, todas as crianças de imersão superaram suas contrapartes monolíngues nas tarefas de consciência morfológica, mesmo após 2 anos de imersão, e as crianças do programa de imersão da 5ª série foram mais precisas nas tarefas de consciência sintática do que suas contrapartes monolíngues. As tarefas de influência verbal começaram como um problema para as crianças mais novas no programa de imersão. As aulas de alfabetização em inglês só começam na 3ª série. Mas as crianças mais velhas haviam recuperado o terreno e desempenhado de forma equivalente às crianças monolíngues. Os autores concluíram que as vantagens relatadas anteriormente para crianças bilíngues precoces já podiam ser detectadas em crianças aprendendo outro idioma em um programa de imersão. E as vantagens do controle executivo, como tal,
que as crianças criadas mostram bilíngues sistematicamente sobre suas contrapartes monolíngues? As crianças imersas também mostram essas vantagens. Os cientistas belgas Anne-Catherine Nicolai e Martine Poncelet examinaram isso. Eles testaram crianças de língua francesa da terceira série em um programa de imersão em inglês e as compararam com um grupo similar, seguindo um currículo monolíngue. Eles avaliaram habilidades atencionais e executivas por meio de 6 tarefas diferentes, como alerta, atenção seletiva auditiva, atenção dividida, flexibilidade mental e assim por diante. Os resultados encontrados mostraram que, em 4 das 6 tarefas, as crianças imersas se saíram melhor do que suas colegas monolíngues. Isso é notável, pois as crianças tiveram apenas 3 anos de educação em imersão, o que envolve uma exposição menos intensiva a um segundo idioma do que no bilinguismo inicial. E, no entanto, a experiência de imersão já havia produzido alguns dos benefícios cognitivos associados ao bilinguismo inicial. A única descoberta negativa que surpreendeu os pesquisadores, ou seja, nenhuma diferença entre os 2 grupos, dizia respeito à inibição de interferências. Na tarefa que utilizaram, a tarefa do flanqueador, as crianças foram presenteadas com uma seta central apontando para a esquerda ou para a direita e as flechas flanqueadoras acima ou abaixo apontando na mesma direção ou na direção oposta. Neste último caso, o flanqueador setas cria uma interferência que precisa ser inibida para responder corretamente. As crianças tiveram que se concentrar na seta central e pressionar um botão esquerdo quando a seta central apontou para a esquerda e um botão direito para a seta apontando para a direita. Os autores explicaram a falta de diferença entre os 2 grupos pelo fato de jovens bilíngues emergentes em programas de imersão, crianças da terceira série do ensino médio, ainda não terem muita prática em inibir interferências, pois dedicam menos tempo à produção do segundo idioma em uma situação de sala de aula do que na vida real. As crianças que tiveram mais experiências em educação por imersão mostraram melhor controle da inibição de interferências? A resposta vem de um artigo de Ellen Bialystok e Raluca Barak, que também usou uma tarefa de flanker, mas desta vez em 2 estudos diferentes com crianças imersas. Na primeira, eles testaram a segunda e a terceira série que frequentavam a escola em hebraico, e na segunda, testaram a segunda e a quinta série em um programa de imersão em francês. Nos 2 estudos, eles descobriram que o desempenho do controle executivo melhorava com o aumento da experiência em um ambiente de educação bilíngue. Basicamente, o tempo gasto em um programa de imersão, alguns de seus filhos tiveram mais 2 anos de imersão do que no estudo belga, determina até que ponto o controle executivo é afetado. Portanto, as notícias são excelentes para todos aqueles que investem tempo e energia na educação por imersão. Professores e funcionários, pais e, claro, crianças. Como Ellen Bialystok, Kathleen Petz e Sylvain Moreno afirmam tão bem. O caminho para o bilinguismo é incremental e as vantagens acumuladas. Capítulo 7. 10 perguntas sobre bilinguismo. Quando um estudo recente revelou que a exposição precoce a vários idiomas promove o desenvolvimento de habilidades efetivas de comunicação, foi adicionado à lista estabelecida de benefícios do bilinguismo, por exemplo, controle executivo aprimorado, desenvolvimento da memória de trabalho, atraso no início do declínio cognitivo. Além de várias vantagens cognitivas e sociais,
O conhecimento de línguas estrangeiras pode trazer algumas oportunidades dignas de nota. No início de nossas jornadas de aprendizado de idiomas, por exemplo, a emoção de ouvir as novas palavras em nossas próprias vozes, a pressa de navegar por correntes de sentenças que apenas alguns meses atrás eram impermeáveis. Então, existe a possibilidade de descobrir um atalho para o coração das culturas que estamos explorando. Às vezes, é mera conveniência de encontrar a palavra certa para expressar um sentimento ou pedir uma cerveja. E outras vezes, é o convite para olhar o mundo e a nós mesmos sob uma nova luz. Segundo algumas estimativas, mais da metade da população mundial é bilíngue. No entanto, persistem os fascínios com a capacidade de falar vários idiomas, entre pesquisadores e estudantes de idiomas. 1. Quando você é considerado bilíngue? Bilíngues são aqueles que usam 2 ou mais idiomas ou dialetos em suas vidas cotidianas. Por muito tempo, os bilíngues foram erroneamente vistos como aqueles que são igualmente totalmente fluentes em seus idiomas. Isso raramente ocorre, e essa definição mais realista de bilinguismo permitiu que muitas pessoas que moram com 2 ou mais idiomas aceitassem que são bilíngues de maneira bastante simples. Existem diferenças nos cérebros de bilíngues e monolíngues? Recentemente, houve um pesquisador líder no campo, o Dr. Ping Li, da Universidade Estadual da Pensilvânia, que argumenta de forma convincente que não há córtex monolíngue ou córtex bilíngue, mas que o cérebro usa as mesmas estruturas e recursos neurais para lidar com os idiomas do bilíngue, mas de maneiras diferentes. 3. Os adultos podem aprender a falar uma língua estrangeira sem sotaque? Os pesquisadores não concordam com um limite de idade que distinga entre não ter sotaque e em um segundo idioma e ter um, mas geralmente é dado entre 10 ou 12 e até 15 anos de idade. Há relatos de pessoas altamente motivadas, como professores de idiomas, que aprenderam um idioma mais tarde na vida, mas compensaram essa desvantagem com o contato intensivo com falantes nativos, estadias prolongadas no país em questão, o estudo da fonética e da pronúncia e assim por diante. E, portanto, quem pode passar como falantes nativos da língua? 4. É possível ser igualmente proficiente nos idiomas 1 e 2? A maioria dos bilíngues usa seus idiomas para diferentes propósitos em diferentes situações com pessoas diferentes. Portanto, eles simplesmente não precisam ser igualmente competentes em todas as suas línguas. O nível de fluência que eles alcançam em um idioma, mais especificamente em uma habilidade no idioma, dependerá da necessidade desse idioma e será específico do domínio. Eu chamei isso de princípio da complementaridade. Veja aqui. É extremamente raro que os bilíngues tenham a mesma proficiência em seus idiomas. 5. Os pais devem ter cuidado com os filhos bilíngues que misturam idiomas, por exemplo, a troca de código no idioma 1, idioma 2, dentro das frases deve ser evitada. A mistura de idiomas nas crianças é normal, especialmente se os pais são bilíngues e também misturam seus idiomas. A troca de código e o empréstimo de crianças não é um fator de quão bem eles adquirem e mantêm 2 ou mais idiomas. Questões muito mais importantes são quando os idiomas são adquiridos, qual estratégia bilíngue os pais usam, se as crianças têm uma necessidade real de cada idioma, que tipo e quantidade de entrada é usada para cada idioma e com que outros pais de apoio linguístico podem contar. 6. Os bilíngues sonham em diferentes idiomas? Em uma pequena pesquisa que realizei, cerca de 64% dos bilíngues e trilíngues disseram que sonhavam em um outro idioma,
dependendo do sonho, isto é, quando um idioma estava envolvido, é claro. Mais uma vez, o princípio da complementaridade está em ação aqui. Dependendo da situação e da pessoa com quem estão sonhando, eles usarão um idioma ou outro ou ambos. 7. Falar idiomas diferentes afeta a maneira como os bilíngues se sentem e pensam. Alguns bilíngues relatam ser diferentes em cada um dos idiomas. Foi até proposto que os bilíngues mudam de personalidade quando mudam de idioma. Eu escrevi 2 posts sobre esse tópico e, basicamente, o que é visto como uma mudança de personalidade é provavelmente apenas uma mudança de atitudes e comportamentos que corresponde a uma mudança de situação ou contexto, independente da linguagem. Isso também é verdade para os monolíngues. Eles podem se comportar de maneira diferente e, às vezes, mudar atitudes e sentimentos com pessoas diferentes, mesmo que o idioma seja o mesmo. Quando os bilíngues falam, eles traduzem mentalmente do idioma 1 para o idioma 2? A tradução do idioma 1 para o idioma 2 é encontrada principalmente nos estágios iniciais da aquisição do segundo idioma. Quando as pessoas se tornam bilíngues, ou seja, usam 2 ou mais línguas na vida cotidiana, elas não mais traduzem ou fazem apenas em raras ocasiões. 9. Quando as crianças são apresentadas a 2 idiomas simultaneamente, como isso afeta o seu desenvolvimento? Isto é, atrasa o discurso deles? Eles acabam com um vocabulário menor em cada idioma? Um mito mais antigo em torno do bilinguismo é que as crianças bilíngues se atrasam no desenvolvimento da linguagem. Simplesmente não há evidências de pesquisa nesse sentido, e agora sabemos que a taxa de aquisição da linguagem é a mesma que a dos colegas monolíngues. Quanto ao conhecimento lexical em crianças bilíngues, discuto essa questão complexa em um post que mostra que as crianças são influenciadas pelo princípio da complementaridade, assim como os adultos. 10. Qual você acha que é a maior vantagem do bilinguismo? Em vez de dar apenas um, permita-me listar alguns apresentados pelos próprios bilíngues. Eles podem se comunicar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, em países diferentes. Eles têm a impressão de que conhecer vários idiomas os ajuda a adquirir outros idiomas. O bilinguismo promove a mente aberta, oferece diferentes perspectivas sobre a vida e reduz a ignorância cultural. Também oferece mais oportunidades de emprego e maior mobilidade social. Para uma discussão sobre essas vantagens e outras. Capítulo 8. Como criar uma criança bilíngue. Dar a seus filhos o dom do bilinguismo pode enriquecer sua vida. Em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado, a capacidade de falar mais de um idioma pode ser uma característica desejável, principalmente porque o bilinguismo confere vantagens sociais, econômicas e intelectuais. 80% dos americanos acreditam que as crianças devem aprender um segundo idioma fluentemente antes de se formar no ensino médio. Se você compartilha o sentimento de querer criar um filho bilíngue, aqui estão 7 sugestões baseadas em evidências sobre como promover a aquisição bem-sucedida de 2 idiomas em crianças. Embora algumas dessas estratégias sejam mais aplicáveis a famílias que já são bilíngues, outras serão úteis mesmo que você não fale outro idioma. 1. Aumente a quantidade do idioma. A quantidade de contribuição linguística que as crianças recebem em cada uma das suas línguas prediz o vocabulário e o desenvolvimento gramatical. Quanto mais rica a entrada, maior a probabilidade de aquisição bem-sucedida do idioma. Por exemplo, crianças que ouvem muitas palavras têm um tamanho de vocabulário maior. Não subestime o poder de expor consistentemente seu filho a 2 idiomas. 2. Aumente a qualidade do idioma.
A qualidade da contribuição linguística também influencia os resultados da linguagem das crianças. Ter interações estimulantes face a face com os cuidadores é crucial para ajudar as crianças a adquirirem linguagem. Por exemplo, ler livros para crianças apoia o desenvolvimento da linguagem, enquanto a exposição da linguagem pela televisão não. A exposição televisiva de baixa qualidade tem sido associada a scores de vocabulário mais baixos em crianças bilíngues. Em outras palavras, busque mais tempo e escolha a televisão infantil educacional ou de alta qualidade, quando possível. 3. Conte com a ajuda de familiares e amigos. A variabilidade na entrada do idioma é outro indicador importante do crescimento do idioma. Ter interações regulares com muitos falantes diferentes dos dois idiomas pode ajudar a aumentar a proficiência bilíngue, pois as crianças são expostas a mais diversidade. Em outras palavras, manter interações com familiares, avós e amigos que falam o outro idioma fornece mais benefícios para o desenvolvimento das crianças. 4. Selecione uma estratégia que funcione melhor para a sua família. Existem muitas maneiras diferentes de expor seu filho a dois idiomas, dependendo da família. Embora nenhuma abordagem única tenha sido identificada como a melhor para educar crianças bilíngues, várias foram encontradas para apoiar o desenvolvimento da linguagem bilíngue. Por exemplo, existem a abordagem uma pessoa, um idioma, comumente usada por dois pais que falam idiomas diferentes. Por exemplo, o pai A fala um idioma e o pai B fala outro idioma. Em outra abordagem comum, uma criança é exposta a um idioma, normalmente um idioma minoritário, às vezes chamado de idioma de herança, no lar, e um segundo idioma, geralmente o idioma majoritário, na escola. Uma estratégia diferente poderia ser falar com seu filho em um idioma diferente a cada dia da semana. Você também pode desenvolver sua própria estratégia. Por exemplo, alguns pais relataram que, se uma criança assistiu Frozen 1 milhão de vezes e conhece todas as linhas de cor, fazer com que ela assista em espanhol na próxima vez pode resultar no aprendizado do vocabulário em espanhol. 5. Considere a educação bilíngue. Durante o desenvolvimento inicial, pode haver uma opção de prestação de cuidados infantis bilíngues usando babás ou cuidadores que falam outro idioma. Quando seu filho atingir a idade escolar, considere escolas com programas de imersão bidirecional que incluem alunos de duas línguas nativas diferentes na mesma sala de aula e ministram aulas de conteúdo nesses dois idiomas. Além de oferecer às crianças uma exposição consistente a dois idiomas nas áreas de estudo, o que aumenta a probabilidade de os alunos obterem proficiência nos dois idiomas. Nossa pesquisa mostra que os programas de imersão bidirecional também promovem os resultados acadêmicos dos alunos. Se os programas de imersão bidirecional não estiverem disponíveis no distrito escolar, pode haver outras alternativas. As aulas de idiomas depois da escola ou no final de semana também oferecem um ambiente formal de instrução que pode promover a aquisição do segundo idioma. Os locais de culto também podem ser recursos úteis se você estiver tentando educar seu filho a falar um idioma associado à sua fé. Deixe seu filho liderar o caminho. Preste atenção às dicas do seu filho e siga os interesses dele. O desenvolvimento da linguagem é mais bem-sucedido quando as crianças interagem com adultos atenciosos e sensíveis. É mais provável que uma criança aprenda novas palavras quando um adulto se concentra nos objetos nos quais a criança está interessada, em vez do interesse do adulto. Seu filho terá uma chance maior de sucesso na aquisição de dois idiomas, se estiver envolvido. Para incentivar o aprendizado, tente encontrar atividades que envolvam dois idiomas que interessam ao seu filho.
7. Continue se educando sobre o desenvolvimento de idiomas bilíngues. Saiba mais sobre o bilinguismo. Existem inúmeros equívocos em torno de criar uma criança bilíngue. Por exemplo, há crenças de que o bilinguismo leva a distúrbios de linguagem e dificuldades de aprendizagem, ou que crianças bilíngues ficam confusas ao ouvir mais de um idioma. No entanto, esses mitos foram desmascarados. As crianças bilíngues realmente alcançam marcos importantes do idioma na mesma proporção que as crianças monolíngues. Pensamentos finais. Embora não haja regras universais a serem seguidas quando se trata de criar um filho bilíngue, a coisa mais importante a ser feita como pai é fornecer apoio nutritivo. A abordagem que você adotará dependerá da natureza da sua família, da área em que vive e dos recursos disponíveis. No final do dia, concentre-se em criar uma criança feliz. A capacidade de falar 2 línguas e os benefícios cognitivos, neurológicos e sociais que acompanham são um bônus adicional. Isso foi Aprendizagem Acelerada. Aprenda mais rápido através da memorização, educação multilingüe e curiosidade. Por Corey Hansen. Narrado por Kleber Lucas. Copyright 2020 Corey Hansen. Produção Copyright 2020 Corey Hansen.